da terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode ser chegar e fazer morar, e fazer morar.
nossas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Vem fazer. Faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. O meu coração vem fazer morada Boa noite, amada igreja. Boa noite, igreja. É com muito prazer que nós iremos dirigir o culto desta noite. E agora estarei lendo uma palavra que se encontra em Mateus 6, do 5 ao 8, que diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que envia em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Agora vamos ter um momento de oração, que vamos estar orando pelas famílias, pelo sustento, gratidão pelo cuidado de Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente da pandemia, pelos nossos pastores, pela nossa igreja e pela nossa nação. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo ar, ó Pai, pelo sustento que tem nos dado. Queremos te pedir, ó Pai, pelas famílias, continue com a sua mão sobre a vida de cada uma, ó Pai, te guardando, protegendo conforme a tua vontade, ó Pai. Que cada família, ó Pai, possa, Senhor, ser uma bênção, Senhor, este mundo. Esteja conosco, ó Pai, nos orientando, nos guardando e protegendo, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, pela gratidão que tem dado dia após dia e pela sua infinita misericórdia, ó Pai, que renove nossas vidas a cada amanhecer. Também queremos te pedir, Senhor, pelos profissionais que estão, ó Pai, num momento tão difícil, ó Pai, trabalhando, batalhando, ó Pai, para ajudar pessoas, ó Pai. Que eles possam estar sendo guiados por Ti, protegidos por Ti, meu Pai. Que o Senhor possa estar dando a coragem, Senhor. Que o Senhor possa estar dando conforto, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando também, Senhor, confortando e consolando, ó Pai. Dando sabedoria, ó Pai, para continuar essa batalha. Esteja com eles, Pai, todos os momentos, todos os dias, ó Pai. E cada familiar deles também, sabendo que estão ali, Senhor, para ajudar. Também queremos te pedir, Senhor, pelos pastores. Continue abençoando os pastores, os seus ministérios e a sua família, ó Pai. Que cada dia eles possam estar ser disposto, ó Pai, a levar a tua palavra, Pai. Por mais difícil que seja, ó Pai, mas que eles possam, Pai, a cada dia, ó Pai, testemunhar do seu amor. Também queremos te pedir, Senhor, pela nação, ó Pai, pelo Brasil, pelo nosso país, que tem passado um momento tão complicado, mas que o Senhor está acima de todos, ó Pai. E que o Senhor vem estar, ó Pai, nos abençoando dia por dia. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.
É isso que lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
estaremos lendo em Mateus 21, 22, que diz assim: E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora vamos passar a palavra para o mensageiro da noite. Boa noite, meus prezados irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro, e nós estamos, assim, há praticamente 6 meses sem o estudo bíblico que vínhamos fazendo no livro de Atos. Então, como eu anunciei no domingo passado, eu gostaria de, nesta noite, estar retornando ao estudo bíblico no livro de Atos. Ficou faltando apenas 4 capítulos para concluirmos o livro. E então, a gente vai, nas próximas quartas-feiras, estar trazendo estudos dentro do livro de Atos para completarmos, assim, todo o livro. Agora, meus irmãos, tanto tempo passado, certamente que a gente já perdeu um pouquinho, assim, a referência daquilo que vimos, né, de todo o assunto do livro de Atos. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar recapitulando, assim, rapidamente, aquilo que nós já vimos, mas muito sucintamente, porque, afinal de contas, nós já passamos por 24 capítulos. Então, nós vamos aqui, assim, praticamente mencionar algumas coisas, aquilo que é mais importante em cada capítulo. Bem, os irmãos sabem que o livro de Atos, ele nos mostra o desenvolvimento dos discípulos, dos crentes, né, que permaneceram e que levaram o evangelho à frente, aquela igreja primitiva, logo após a morte de Jesus. A igreja prosseguiu. Então, o livro de Atos nos mostra isso. Também nos mostra o tremendo crescimento da igreja e a expansão do cristianismo através da obra missionária. No capítulo 1, nós verificamos que após a ressurreição de Jesus, ele apareceu aos discípulos durante 40 dias. Tivemos também a promessa da descida do Espírito Santo. Eles deveriam simplesmente aguardar o cumprimento da promessa. E isto aconteceu logo no início do livro de Atos. Também temos aí no primeiro capítulo o registro da ascensão de Jesus, os anjos anunciando a sua volta, a igreja firme em oração e também a escolha de Matias, que veio a substituir Judas no colégio apostólico. No capítulo 2, nós temos aí sim a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E com isto, temos o dom de língua, o tremendo discurso de Pedro, que resultou em mais de 3.000 pessoas batizadas. No capítulo 3, nós verificamos a cura de um aleijado. Vemos o discurso de Pedro no templo também, e ali ele traz uma palavra dura aos judeus, mas também lhes fala da graça e do perdão de Deus. Então Deus começa a operar, assim, através dos apóstolos, de uma forma muito especial, inclusive com realização de milagres. No capítulo 4, nós temos já assim, o início da perseguição à igreja, a prisão de Pedro e João, justamente porque pregavam a respeito da ressurreição. A igreja, ela percebe, ela reconhece a perseguição que foi instalada, e com isso a igreja se fortalece, se dedica mais ainda à oração. No capítulo 5, nós vimos que Ananias e Safira, eles morreram justamente porque mentiram para Deus. Os apóstolos continuam fazendo muitos milagres e, por conta disso, eles também foram presos. Mais uma vez, a perseguição acontecendo de uma forma assim, muito firme contra o cristianismo. No capítulo 6, nós temos de especial a instituição dos diáconos, que dá assim uma certa organização do trabalho da própria igreja, uma divisão de trabalho para que os apóstolos tivessem mais tempo para o ensino e para a pregação. No capítulo 7, nós temos a prisão de Estevão, e assim a perseguição continua. Ele
lembra de como Deus havia conduzido toda a história de Israel. Isso ele faz na sua defesa, no seu discurso. Em seguida, Estevão, ele dá uma dura palavra aos membros do Sinédrio, inclusive usando essas expressões: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês resistis ao Espírito Santo, vocês agem como vossos pais que perseguiram os profetas de Deus. Então, mesmo ele, debaixo de perseguição, estando preso, em julgamento, ele dá uma palavra assim firme e dura contra os judeus. Finalmente, nós temos o martírio de Estevão. No capítulo 8, verificamos a primeira perseguição à igreja, à própria igreja. Antes eram os apóstolos, alguns líderes da igreja, mas agora no capítulo 8, a perseguição à própria igreja. Por isso, os discípulos dispersos, eles saíram pregando por toda a parte. O Simão, o mágico, ele abraçou a fé. Pedro e João vão a Samaria. Filipe evangeliza e batiza o eunuco. Vai o evangelho assim se expandindo. No capítulo 9, nós temos o registro da conversão de Saulo. Temos a revelação dos planos de Deus para a vida de Saulo. Saulo começa a ser perseguido, ele vai a Jerusalém e a igreja continua crescendo. No capítulo 10, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Também um fato muito importante para o cristianismo. O Espírito Santo, ele se manifesta também para os gentios. No capítulo 11, Pedro, ele é confrontado pelos judeus em Jerusalém. Os apóstolos aceitaram os esclarecimentos de Pedro. Pela primeira vez, os discípulos são chamados cristãos. Também um dado importante que temos aí no livro de Atos. No capítulo 12, a perseguição prossegue contra a igreja. Agora o rei Herodes, ele mandou prender alguns da igreja para maltratá-los. Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada. Pedro foi preso, mas Deus o livrou da prisão e o evangelho continuou avançando. Capítulo 13, a primeira viagem missionária e as suas experiências. Ora, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Mas Paulo e Barnabé estavam assim, convictos, convencidos mesmo da chamada para pregar aos gentios. E na direção do Espírito Santo, esta obra missionária começa e a pregação vai através de um trabalho assim mais direcionado, focado, estruturado para os gentios. No capítulo 14, Paulo e Barnabé se encontram em Icônio. Os judeus incitam a perseguição. Mesmo assim, Paulo e Barnabé ficaram em Icônio por muito tempo pregando e realizando milagres. Só mais tarde a perseguição se intensificou e eles tiveram que fugir para outra cidade. No capítulo 15, verificamos que quase todo o capítulo trata de questões doutrinárias que surgiram na igreja, principalmente a questão da circuncisão. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar esta questão. E a conclusão foi a seguinte: nenhuma exigência de circuncisão para os cristãos. Depois, nós temos o início da segunda viagem missionária. No capítulo 16, Paulo chega a Derbe e a Listra. Eles seguiram pelas igrejas, recomendando a que seguisse os ensinamentos apostólicos. Temos a conversão de Lídia, depois temos a cura de um jovem, de uma jovem adivinhadora. Começa a perseguição ali contra Paulo e Silas, eles são presos, Deus os liberta da prisão. Aí nós temos o famoso registro da conversão do carcereiro, tudo isso aí no capítulo 16.
No capítulo 17, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, Bereia e Atenas. A obra missionária prossegue avançando. Ali Paulo fez o seu importante discurso no Areópago, falando sobre Jesus, o Deus que os gregos não conheciam. Então, nós temos aí o registro deste famoso discurso, essa tremenda pregação ali no Areópago. No capítulo 18, Paulo prossegue a sua viagem missionária. De Atenas, ele partiu para Corinto. Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Começa então uma nova perseguição contra Paulo. Paulo navega para a Síria. Em Éfeso, temos a conversão de Apolo. No capítulo 19, Paulo continua em Éfeso. Ali, ele encontrou 12 discípulos que foram batizados no batismo de João Batista. Paulo os rebatizou devido a questões doutrinárias e também para marcar a presença do Espírito Santo sobre aqueles gentios. Paulo, ele ainda ministra na importante escola de Tirano e Deus continua realizando uma grande obra, inclusive com realização de milagres através das mãos de Paulo. Paulo, então, resolve ir para Jerusalém. Demétrio excita uma grande multidão por causa da pregação de Paulo contra a idolatria. Capítulo 20. Após o tumulto causado lá em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, partiu para a Macedônia. Na Grécia, ele permaneceu apenas por 3 meses por causa da conspiração dos judeus contra ele. E nos fala da passagem de Paulo também por Trode. Lá ele estendeu o seu discurso naquela ocasião até a meia-noite. Os irmãos que acham que às vezes o culto demora um pouquinho mais, vejam, Paulo estendeu a sua pregação até meia-noite, e um jovem que estava sentado na janela, cansado, adormeceu e caiu. Paulo fala também lá aos presbíteros da igreja de Éfeso, e diz a eles o seguinte: jamais deixei de vos anunciar as coisas proveitosas. Paulo também lhes fala da sua partida para Jerusalém. Paulo lhes fala com firmeza da sua própria vocação. Paulo diz que cumpriu a sua missão, dizendo: estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Por 3 anos, Paulo ministrou a palavra de Deus àqueles discípulos. Estava assim com uma alma em paz, descansado, porque havia cumprido o seu papel, a sua missão junto àqueles discípulos. No capítulo 21, verificamos que Paulo ele chega a Tiro. Depois, vimos Paulo em Cesareia. Os discípulos rogaram a Paulo para que ele não voltasse a Jerusalém pela iminência da sua prisão. Mas, finalmente, Paulo insistindo, ele chega a Jerusalém. Ali, ele se reuniu com Tiago e todos os presbíteros, onde ele apresentou o relatório da sua viagem missionária. Parece até que eles tinham, assim, uma agência organizada como as que temos hoje, uma agência missionária. Ele se reúne e ele presta relatório da sua viagem, da sua missão missionária. Os judeus vindo da Ásia o acusam de profanação do templo por ter introduzido nele gentios. Assim, agarraram a Paulo e o arrastaram para fora do templo, procurando matá-lo, porém, ele foi salvo por um comandante da força de Jerusalém. No capítulo 22, verificamos que Paulo ele foi preso pelo comandante militar daquela região. A defesa de Paulo traduz a sua experiência de vida cristã e a experiência da sua conversão. Ele declara que é judeu, ele declara que ele foi
perseguidor do Evangelho, e ele declara com detalhes a respeito da sua conversão. Isto é, ele aproveita aquele momento da sua defesa e ainda faz uma pregação, ainda dá um grande testemunho da sua própria experiência de fé e de conversão. No capítulo 23, nós temos 4 destaques. Paulo, no Sinédrio, repreendeu o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Ananias reagiu às palavras de Paulo. Os demais membros do Sinédrio também reagiram contra Paulo. O Senhor aparece a Paulo para encorajá-lo. Paulo foi levado ao pretório de Herodes, levado então ao tribunal de Herodes. Vejam como que Paulo estava ali debaixo assim, de dura perseguição, mais uma vez Paulo sendo preso. No capítulo 24, nos últimos capítulos, como vimos, né? Assim como nesse capítulo 24, nós temos o agravamento da perseguição e Paulo trabalhando em sua defesa. Não só aqui no capítulo 24, mas no capítulo 21, quando Paulo é preso em Jerusalém, no capítulo 22, antes de entrar na prisão, ele faz a sua defesa diante do comandante militar e diante do povo. No capítulo 23, ele se defende no Sinédrio, ele apresenta a sua defesa perante o sumo sacerdote Ananias. Agora, no capítulo 24, em Cesareia, no tribunal de Herodes, ele se defende perante o governador Félix. Paulo, ele novamente é acusado. Paulo, ele apresenta a sua defesa. Paulo fala em defesa da sua fé. Paulo põe em xeque, inclusive, os seus acusadores, confunde os seus acusadores. Tamanha a sua firmeza em proferir a sua própria defesa. Digam que iniquidade acharam em mim por causa do meu comparecimento perante o Sinédrio. Então ele faz assim uma abordagem, né, de certa forma, de confronto com a sua própria acusação. Digam que iniquidade acharam em mim. Né? Paulo era capaz de dizer isso, tamanha a sua firmeza, tamanha a lisura dos seus procedimentos, do seu testemunho. Então ele desafia os seus acusadores. Digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. A única acusação era acerca da ressurreição dos mortos, porque ele pregava a respeito disso, sendo que os próprios fariseus também criam na ressurreição. Então, no fundo, não havia nenhuma razão para a prisão de Paulo por ele pregar a respeito da ressurreição. Félix adiou o julgamento até a chegada do comandante Lísias e da sua esposa, que era judia. E também registra o capítulo 24, que o governador, ele se mostra assim corrupto em todo aquele ambiente, né, de julgamento, de lidar com a questão de Paulo. Ele esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, vejam só. E como isso não aconteceu, Félix, querendo o apoio dos judeus, manteve a prisão de Paulo por 2 anos. Félix foi substituído por Pôncio Festus, que assumiu e deu continuidade ao julgamento de Paulo. Então, são os acontecimentos, meus irmãos, de uma forma bem resumida, como disse, daquilo que aconteceu do início até ao capítulo 24. Vamos prosseguir na próxima quarta-feira com esse estudo, até o término do livro de Atos. Vejam, meus irmãos, que a gente verifica realmente a manifestação de Deus através do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida da igreja. Nós verificamos uma igreja operosa, uma igreja dedicada à oração, uma igreja comprometida, firme no testemunho, e apesar das perseguições, creio que até por permissão de Deus, a igreja acabou se espalhando, indo por outras regiões, o evangelho com isso prosperou, vemos o início da obra missionária e os apóstolos indo cada vez mais longe e plantando igreja, e doutrinando e ensinando, e tudo isso aconteceu num ambiente assim de perseguição, num ambiente hostil.
apesar de fazerem o bem, apesar da realização de milagres, apesar de pregarem, de ensinarem o Evangelho de Cristo, eles enfrentaram dificuldade, perseguições, prisões, enfrentaram até a morte. Vemos mártires do cristianismo nesta fase, neste tempo. Assim, meus irmãos, mesmo em meio a duras provações, né, o Evangelho prosperou, cresceu, a obra missionária foi realizada. E tem sido assim o cristianismo através dos séculos. É por isso que o Evangelho ele alcançou praticamente todo o mundo. É claro que ainda hoje sabemos que há nações fechadas, difíceis para se pregar o Evangelho, e nações que não permitem a obra missionária, mas em muitas delas, mesmo assim, nós temos conseguido realizar a obra de evangelização. Então, nós, no tempo presente, aliás, em todos os tempos, né, nós da igreja temos aprendido com esses irmãos lá da igreja de Atos, com esses missionários lá do livro de Atos. Nós temos muito que aprender com o testemunho deles, com o entusiasmo, o comprometimento, a obediência deles ao Espírito Santo. Então, nós verificamos aí diversas atividades no livro de Atos relacionados à igreja, aos discípulos, e que nós hoje, de certa forma, também reproduzimos através da igreja, através da evangelização e através da obra missionária. Claro que hoje, de uma forma muito mais organizada e a gente podendo ir muito mais longe, tendo outros recursos, inclusive recursos da tecnologia, que tem ajudado muito a pregação do Evangelho. Então vamos assim, meus irmãos, estar encerrando a nossa palavra desta noite, nós vamos orar e na próxima quarta-feira, permitindo Deus, estaremos mais uma vez trazendo a meditação no livro de Atos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto desta noite. Ainda não estamos realizando o culto de quarta-feira de forma presencial, mas estamos conectados, ó Deus, através dos meios de comunicação ao nosso alcance, e estamos juntos em oração, estamos juntos espiritualmente, conectados, ó Deus, sobretudo com o Senhor. Ó Deus, recebe o nosso culto, ouve as nossas orações e aplica a Tua palavra sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela participação dos irmãos no culto desta noite e pedimos que o Senhor possa abençoá-los abundantemente. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos os irmãos.